Olá pessoal, tudo bom com vocês? Positividade tóxica. Tudo na vida deve ser encarado de maneira positiva. Esse tipo de discurso é muito perigoso, ele vem lá da psicologia positiva e está hoje impregnado ao discurso egoísta, individualista da contemporaneidade, nas várias vozes dos sujeitos, principalmente no Brasil, que tem uma sensibilidade excessiva em relação à realidade. Pessoal, a primeira questão para a gente desconstruir e repensar isso, né? A primeira coisa importante é que você vai morrer. E quanto mais consciência você tiver disso, mais realista você vai encarar a realidade. Ah, mas isso é muito chato, né? A gente vive, a gente é construído dentro das nossas culturas, das diversas culturas, mas principalmente no nosso país, extremamente sensível e blindado à realidade, alienado ali no nosso mundinho, nas nossas convenções sociais. Fora disso, gente, fora da nossa cultura, o mundo é uma coisa muito mais. São aquelas coisas que a gente vê na natureza, dos animais ali, do jeito que acontece, bem, de uma maneira bem dura. E você nem precisa ir para a natureza, sair da nossa zona humana, para você entender o que eu estou dizendo. Se você sair do seu país ou se você sair da sua própria cidade, você já vai começar a entender o que eu quero dizer. O próprio processo da vida, ao longo da vida, vai te levar para isso, nessa posição, vai te fazer entender pelas suas experiências, quando todo mundo te trair, seus amigos, os seus familiares, e você começar a entender o que o mundo realmente é, quando você começar a ver o processo de adoecimento do seu corpo, quando você começar, se você quiser viver, né, nesse mundo alienado, aí vai chegar um momento que você vai ter que encarar a realidade, nem que seja lá na morte. E aí você vai entender, assim, né, que o mundo não foi tão justo, que a vida não é um mar de rosas. É claro que a gente não vai esquecer os momentos positivos e tudo, né, não é isso. Mas o que eu quero trazer aqui na reflexão é que a nossa cultura é exageradamente positiva. Eu não vejo isso como algo positivo, porque isso tira a gente de um papel de mudança e de encaramento e enfrentamento da realidade. Essa coisa da positividade vem lá da psicologia, de uma busca do caminho. Quando o foco está na gente, a gente vai vendo as dificuldades da vida, então é uma maneira da gente continuar, porque vai acontecendo tanta coisa na nossa vida, né, que tem gente que não tem ainda a consciência ou que ainda não está preparado para encarar tanta dor. Tem gente que ao longo de uma vida não vai conseguir ter estrutura para isso. Mas isso daí é o que impede a gente, como sociedade, de evoluir. Pessoas muito protegidas, sensíveis demais, ou nesse discurso, vão tirar, às vezes, vão impedir que a sociedade se transforme. Por quê? Porque tá tudo maravilhoso. Se tá tudo maravilhoso, eu não me importo, e aí eu me torno cego, eu deixo esse discurso passar por cima de mim e por cima dos outros, e aí nada muda. E aí eu sou mais um aliado do sistema. Esse discurso tende à generalização. O mundo está cheio de pessoas. Você não pode querer impor, acreditar que se você também teve sofrimento, que todo mundo no mundo tem que encarar de maneira positiva o que você passou. Você talvez tenha tido força para encarar, por mais difícil que tenha sido a sua história, porque você teve ali comida, mesmo que você não tivesse, tem outras séries de fatores ligados ao ser humano que levam a gente a pensar o contrário. Não é só o fato de ter comida, não é só o fato também de generalizar e falar assim, podia ser muito pior. Exatamente por poder ser muito pior, que você vai colocar o pé no chão e não vai começar a endeusificar a sua história, a trazer ali uma coisa ligada à divindade para poder justificar injustiças ou a mudança ou a sua própria necessidade de reivindicar
as dificuldades que você passou e cobrar do sistema, cobrar dos políticos, por exemplo. Beleza, outra coisa que se você... Como que você vai falar de beleza, de um mundo tão bonito, tão maravilhoso, né? Acontece principalmente assim hoje com a tecnologia, a gente quer transformar o mundo em bonito. Gente, o mundo não é tão bonito desse jeito como aparece nas redes sociais. Os filtros do Instagram, por exemplo, a gente pega ali as fotos, coloca ali ou tira numa posição que a praia não tem sujeira, ou tira num dia do ano, às vezes é um período específico do ano que o céu está extremamente azul e aí a coloração da água ali vai transparecer bem diferente do que a gente indo lá naquela praia em outro período do ano vai ver, né? Então, assim, tá na hora de começar a pôr o pé no chão. Isso se chama maturidade. A nossa cultura não está preparada para isso, principalmente em nível de conhecimento. A gente não tem muito subsídio para sustentar a verdade porque a gente não pensa muito, né? Ou a gente vai se enveredar por outros caminhos. Aí você vai ouvir aquele discurso, mas isso não dá tesão. É claro, numa sociedade hipersexualizada, isso não dá tesão mesmo. Você tem que perder ali o seu tempo, se distrair dos problemas com sexo, por exemplo, e no discurso da imbecilização coletiva, né? Ninguém tem que ser uma pedra, sim, não é isso, ou santo. Não é isso que eu estou dizendo, não. Mas ninguém tem que ser também lá aquela coisa fingida do Instagram, né, gente? Me poupe, ainda mais na nossa cultura, na nossa sociedade que precisa de um pé no chão. Assim, eu vejo isso principalmente morando em vários outros países. A cultura brasileira não está mesmo preparada para muitas coisas. Aí as pessoas distorcem a realidade falando de mimimi, falando, por exemplo, de cultura woke. Significa ignorar os problemas com o discurso de que tudo é maravilhoso, de que tudo é passível de mudança. É ignorar, é pegar a sua singularidade ali e generalizar a todo mundo, como se a sua experiência fosse universal. E isso é extremamente perverso e egoísta. Ainda mais se você considerar isso numa perspectiva cultural muito maior do que a sua. O ser humano é muito mais diverso do que você pensa, do que você se coloca. Você é um grãozinho de areia, a sua experiência é relevante para o resto do mundo. Outra coisa importante, a dor ensina. A dor eleva a gente para outros caminhos. Ah, não quero sofrer, não quero passar por isso. Seria muito melhor viver num mundo sem dor. Seria, mas não é assim. Na verdade, se a gente vivesse, eu acho que num mundo sem dor, a gente ia ficar invisível, a gente ia ficar cego para entender algumas coisas. Algumas coisas a gente só consegue entender na vida porque ela é limitada. É isso que torna a vida bonita. A vida jamais faria sentido se ela fosse se ela fosse uma linha de tempo só de coisas positivas que nunca tivesse fim. Isso nem faria muito sentido, né? Seria enjoativo, daria vontade de vomitar. Por fim, você vai morrer de qualquer maneira. É essa consciência que vai te levar à mudança, que vai te tornar um sujeito melhor na sociedade, que vai fazer você, inclusive, parar um pouco de ter depressão. Se você... Ah, Anderson, eu não penso assim. Eu acho que se a gente pensar demais de maneira negativa, a gente vai se tornar uma pessoa mais negativa. Eu acho que se a gente continuar sendo uma sociedade tão mentirosa, a gente vai a gente vai cada vez mais se distanciar da realidade, e de um status que a gente tanto almeja de desenvolvimento, né? Eu acho que colocar o pé no chão, quando você vai ali para culturas ditas desenvolvidas, não tem essa coisa tão mentirosa como acontece no Brasil, não, ligada principalmente a um discurso ali norte-americano, de fantasiar, de fazer uma coisa meio hollywoodiana, né?